Boa noite de novo, né? Hoje a gente vai dar continuidade ao tema, ao livro que a gente está estudando, né? A Gênese. E a Gênese é o quê? O quarto livro trazido por Allan Kardec. E nesse livro a gente vai... O que é que a gente vai primeiro ver o quê? O que significa a Gênese? A Gênese quer dizer início. E aí, por que Kardec traz aqui a Gênese? Já que já existe um livro Gênese que vai trazer o início de tudo. Ele vai trazer a Gênese para explicar o início de tudo à luz do Espiritismo. Então hoje a gente vai falando, dentro da Gênese a gente está estudando os milagres, né, os milagres feitos por Jesus que existem nos Evangelhos, e hoje a gente vai falar especificamente das curas. Mesmo que semana passada o Hudson tenha entrado um pouquinho no tema, mas hoje a gente vai falar de, se não me engano, são 11, né? 10 ou 11. 10 a 11 milagres, né? As curas que Jesus aplicou de todo que tem abordado nos Evangelhos. A primeira cura, o primeiro milagre que a gente vai falar é o da mulher hemorroíça. Esse milagre é um milagre bem debatido, bem falado, né? Porque, e naquele tempo, um milagre que impactou, assim, para os povos da época. Porque a gente vai dizer que impactou? Porque a mulher hemorroíça, né, que aqui a gente vai trazer esse milagre que está no livro de São Marcos, capítulo 5, de 25 a 34. É uma mulher, o caso de uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. E quem era essa mulher? Era uma mulher de posses. Ela procurava todos os médicos que o dinheiro podia pagar na época, porque talvez se fosse uma mulher pobre, nem tivesse chegado a se tratar, teria morrido, antes de alcançar Jesus para obter o feito que ela obteve. Então, ela já tinha sofrido durante 12 anos na mão de médicos. Passava de médico em médico e nunca conseguia estancar esse sangramento. E só que o que é que aconteceu? Ela já tinha ouvido falar dos feitos de Jesus. O nome de Jesus já circulava entre os povos. E aí ela acreditava com muita força de que se ela tivesse a oportunidade de ao mínimo tocar no mestre, ela seria curada. E foi o que aconteceu. No meio da multidão, Jesus andando, ele sentiu. A gente usa a palavra sentiu, porque eu acho que é uma palavra que a gente pode, na nossa linguagem pobre, dizer mesmo que foi uma forma de sentir. Porque Jesus não sentiu no corpo físico. Já que a gente já vê, diante das explicações do Espiritismo, que Jesus esteve na experiência física, mas viveu em espírito. Então, quando ele sentiu, quando ele pergunta, e aí ele vai e pergunta, né? Alguém me tocou. Quem me tocou? E os discípulos, na sua ignorância, vão e respondem: Mestre, no meio de tanta gente, na multidão, como ele vai saber quem me tocou? Responderam dessa forma. No relato lá em Marcos está assim: como é que a gente vai saber quem me tocou? E aí ele fala: eu senti virtude sair de mim. Então, quando a gente fala sentir, não é o sentido que a gente sente quando alguém toca. Jesus pressentiu que, digamos assim, como é que eu posso dizer aqui? O fluido saiu dele. Agora, como que Jesus ia sentir o fluido? A gente não consegue sentir o fluido saindo da gente, a não ser o suor escorrendo. Mas não foi esse tipo de fluido que o mestre sentiu. Quando ele fala saiu virtude, ele quer dizer que sentiu que dele foi pedido e realmente ele enviou algo bom para alguém. Quando ele denomina aqui que sentiu virtude sair dele, é como se ele dissesse assim: a minha alma, né, dialogou com alguém que necessitava e eu socorri. Então, no caso da mulher, quando ela tocou e ela foi automaticamente curada, né, que Jesus faz o questionamento, ela vai envergonhada: fui eu, mestre.
E aí Jesus olha para ela e fala, a tua fé te salvou. Acho que é assim que ele usa. Tua fé te salvou. Aí vem o Espiritismo explicar aqui, considerando como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica, a fim de repará-la. Pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente. Com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante e o segundo como uma bomba aspirante. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das ações, de outras basta uma só. Aí é que ele quer dizer, o primeiro aqui, ele está se referindo pela vontade do curador. É calcante, é firme, é forte. E aspirador pela vontade do doente. O doente pede, puxa, e Jesus, que tinha a força e a vontade de curar o tempo inteiro, enviou. Então aqui, tanto que lá no livro Agindo Sacramento, fala o seguinte, Jesus não impôs as mãos, Jesus não se concentrou para fazer a magnetização e, no caso, aplicar o passe ali para curar ela. Mas, como ele vivia em estado de sintonia com Deus, era natural. Jesus estava em estado de espírito o tempo inteiro. Então, a unicidade com Deus era tão grande que não precisava ele parar ali com a gente um pouquinho, fazer uma prece, pedir, não. Porque a sintonia era enorme. E era necessário que essas coisas acontecessem naquela época para que as pessoas prestassem atenção no que o mestre tinha que ensinar. E aí, quando ele fala, tua fé te salvou, ele está falando que existem duas fés, né? A fé como virtude mística, que é para a maioria da gente acredita, aquilo estranho, extraordinário, sem explicação, né? Fica na base ali no imaginário das pessoas, e a fé como força atrativa. Por isso que ele disse, tua fé te salvou, porque a fé dela era essa aqui. O desejo dela era tão grande e a confiança que ela tinha em Jesus era tão tamanha que ela recebeu a graça. Mas ele não disse, eu te curei, nem eu te salvei. Ele disse que a fé dela. Então, por isso que nem todo mundo era curado. Que Jesus podia curar ali todo mundo ao redor. Mas não, somente ela. Ela recebeu a graça naquele momento. E aí o próximo é o cego de Betsaida. Aí vai ler aqui um trecho, né, que está em Marcos, capítulo 8. E vamos lá. Tendo chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e lhe pediam que o tocasse. Tomando o cego pela mão, ele o levou para fora do burgo, passou-lhe saliva nos olhos e, havendo-lhe imposto as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. O homem, olhando, disse, vejo andar homens que me parecem árvores. Jesus lhe colocou de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a ver melhor. Afinal, ficou tão perfeitamente curado que via distintamente todas as coisas. Ele o mandou para casa, dizendo-lhe, vai para a tua casa. Se entrares no burgo, a ninguém digas o que se deu contigo. Aí eu falei, meu Deus, que palavra estranha, burgo? Aí o que era burgo? Burgo era o muro que tinha ao redor do castelo, dos castelos naquela época. Então Jesus levou ele para fora, para que ele visse o que havia após esse muro. Era tipo uma cerca, uma barreira. Então, aí quando Jesus fala aqui, Jesus aplica o passe nele, né, magnetiza ele, e realmente ele começa, por que ele descreve os homens como árvores? Estranho, tudo parecendo grande demais, porque já tem desacostumado da visão. Então tudo para ele era estranho. E Jesus vai lá e afirma, vai para a tua casa, e se entrarem de volta no burgo, não conta a ninguém o que aconteceu. Foi esse o caso do homem que saiu contando a todo mundo.
que mais adiante esse cego tem outras histórias. Então, o que acontece aqui? Nesse caso aqui, Jesus ainda tocou no cego. Tocou, ainda utilizou da saliva dele, que havia ectoplasma, então necessitava daquele elemento ali para que o cego acreditasse na cura dele. Então, Jesus aqui já vai logo e diz, né, para não sair contando o que aconteceu. Esse é um dos casos em que Jesus pede, né, para não sair alarmando. E aqui ele vai, Kardec, explicar, né? É evidente o efeito magnético. A cura não foi instantânea, foi gradual. Ele colocou uma vez, não foi assim? Depois que impôs as mãos, foi que ele ficou curado. E, consequentemente, é uma ação prolongada e reiterada, se bem que mais rápida do que na magnetização ordinária. No caso, se fosse um tratamento de ficar ali tomando vários passes para curar uma doença, que aí precisa de vários passes e vai ser mais prolongado o tratamento. O próximo é o paralítico. Esse do paralítico, Jesus foi um paralítico que foi levado para Jesus na maca. As pessoas levaram ele. Tem até algumas imagens na internet, a gente pode encontrar, dele sendo suspenso por uma corda, porque para chegar onde Jesus estava, entraram pelo teto onde Jesus está. Esse é o caso em que Jesus está numa casa e esse paralítico é trazido pelo teto da casa para poder Jesus receber o tratamento. Eu não me lembro em que casa é que estava, porque aqui no livro da Gênesis, Kardec não traz todo o discurso. Mas aqui, quando Jesus foi colocado lá, quando o paralítico foi colocado à frente de Jesus, Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico: meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Logo alguns escribas disseram entre si: este homem blasfema. Jesus, tendo percebido o que eles pensavam, perguntou-lhes: por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Isso aqui está em Mateus capítulo 9. Isso aconteceu porque, mais uma vez, se tratava de uma cura feita no dia de sábado. Porque se a gente for procurar nos evangelhos, a maioria das curas de Jesus foram feitas no dia de sábado. E por isso ele era questionado. Então, quando os escribas diziam que ele blasfemava, é porque aquele era o dia de sábado e Jesus queria curar. E aí, a gente Kardec traz a reflexão, né? O que significa Jesus dizer: teus pecados te são remitidos? E em que podia elas influir para a cura, né? Quando Jesus diz para ele, que aqui ele diz assim também: perdoados te são os teus pecados, que querem dizer a mesma coisa. Teus pecados te são remitidos. E aí significa dizer que Jesus, era como se Jesus estivesse dizendo para ele: pagaste a tua dívida, a fé que agora possuis elidiu a causa da tua enfermidade, consequentemente mereces ficar livre dela. Então significava dizer também que aquela paralisia dele não era para ele ficar ali eternamente. Era uma prova, uma expiação que era necessário ele passar para corrigir algo de outra vida, algo do passado. Então, se cessava a causa, o efeito tem que cessar. Se a dívida estava paga, por que ele continuaria a dever, né? a ficar com aquele peso nas costas dele? Então, quando Jesus praticou mais esta cura, né, que a gente vai, com o tempo, na doutrina espírita entendendo, é porque quando ele chegava e curava uns e outros não, ou usava uma palavra para um e uma diferente para o outro, é porque ele conhecia, no fundo, a alma de cada um.
Ele sabia do presente, do que estava acontecendo, mas também conhecia o passado e já tinha certeza do que viria. Então, se ele já tinha pagado o pecado que ele tinha cometido, então não era justo que ele continuasse no leito. Era necessário que ele começasse a andar para se pôr em prova se ele já tinha realmente superado, né? Se ele ele já tinha pagado a dívida, se agora ele ia ser uma nova criatura. Esse daqui, eu nunca tinha prestado atenção nesse milagre dos 10 leprosos. Os 10 leprosos. A imagem aqui, eu trouxe ela em desenho que eu achei mais engraçadinha. Né? Esses aqui foram os 9 leprosos. Esse aqui foi o 10º, que Jesus curou a todos. Esse caso aqui, Jesus no vale, que existia, né, naquela época o vale dos leprosos, Jesus andando, viu aquelas criaturas pedindo para que ele curasse. E essas pessoas foram caminhando atrás de Jesus. No caminhar, eles ficaram curados. Só no caminhar, eles ficaram curados. Aqui, ó. Indo a Jerusalém, passando pelos confins da Samaria e da Galileia, e estando prestes a entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram ao seu encontro e, conservando-se afastados, né, porque naquela época quem tinha lepra tinha que ficar longe, clamaram em altas vozes: Jesus, Senhor nosso, tem piedade de nós. Dando com eles, disse-lhe Jesus: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Quando iam a caminho, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou sobre seus passos, glorificando a Deus em altas vozes. É esse aqui. Esse voltou. Os outros 9 já se mandou. E aí, o que acontece? E foi lançar-se aos pés de Jesus com o rosto em terra a lhe render graças. Esse era samaritano. Quem eram os samaritanos? As pessoas de má vida, não era assim considerado? Segundo os galileus. Naquela época, um samaritano era considerado uma pessoa que não merecia confiança, né? Era uma pessoa à parte da sociedade. Seria se fosse hoje, um marginalizado, né? Estava à margem da sociedade. Então aqui, era o samaritano. Então disse Jesus: não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Nenhum deles houve que voltasse glorificado a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse a esse: levanta-te, vai, tua fé te salvou. Então, quer dizer, todos os outros já se viram curados mesmo. Eu não queria acompanhar Jesus, eu só queria me livrar da doença que eu viver a minha vida. Enquanto que o outro realmente tinha um desejo de uma vida nova. Realmente acreditava em Jesus e tinha fé no que Jesus tinha a pregar. Então, quer dizer, ele foi o único e era um samaritano. Então, assim, mais uma vez o samaritano dando exemplo a gente, no Evangelho. E aí Kardec vai lá explicando, né, curando indistintamente os judeus e os samaritanos. Dava a Jesus, ao mesmo tempo, uma lição e um exemplo de tolerância. E fazendo ressaltar que só o samaritano voltara a glorificar a Deus, mostrava que havia nele maior soma de verdadeira fé e de reconhecimento do que nos que se diziam ortodoxos. Quer dizer, os outros que estavam nas sinagogas o tempo inteiro, rezando, fazendo aqueles auês, né, que era assim que eles falavam, rezavam nas praças públicas para que as pessoas vissem, mas tinham outras formas de viver entre 4 paredes. Então, eram os que se diziam ortodoxos, mas não voltaram para reconhecer e agradecer o feito que Jesus fez na vida deles. E aí, ele vai e continua. Tua fé te salvou, fez ver que Deus considera que não há no âmago do coração, e não a forma exterior da adoração. Entretanto, também os outros tinham sido curados. Quer dizer, o bem, ele não escolhe a quem vai chegar.
Não importa qual a fé professa ou qual a vida leva. O que importa é o que se carrega no íntimo, né? A conexão com Deus que cada um tem. É isso que interessa. Quando ele diz aqui que Deus considera o que há no âmago do coração e não a forma exterior de adoração. E dizendo ao samaritano, tua fé te salvou, dá Jesus a entender que o mesmo não aconteceu aos outros. Eu já estava pensando nisso. Um está salvou e o outro curou. Exatamente. Porque o que era que os outros queriam? A liberdade, a cura da doença física. Eles não queriam a cura das mazelas da alma. Eles não tinham arrependimento para construir uma nova forma de viver. Né? Eles queriam somente se libertar da doença para conviver no meio dos outros como normais. Ou seja, ainda não estão salvos, né? Não estão salvos e aquilo ali, a doença, ela foi somente temporariamente retirada. A qualquer momento, pelos próprios deslizes, ela pode retornar. Né? É o caso da gente, às vezes, quando está tomando uma medicação e quando melhora, para. Quando pensa que não, a doença fica pior. Por quê? Porque a gente interrompeu um tratamento necessário. Aí aqui, esse aqui é o da mão seca. Da mão seca. Esse aqui já é do livro de Marcos. Aí mais uma vez aqui, Jesus vai curar a endireitada. Outra vez, entrou Jesus no templo e aí encontrou um homem que tinha seca uma das mãos. E eles o observavam para ver se ele curaria em dia de sábado, para terem um motivo de o acusar. Engraçado, né? Eles ficavam de camarote. Acho que nem vivia. Ficavam só curiando a vida de Jesus. Sabe os paparazzi? Era isso. Então, disse ele ao homem que tinha a mão seca: levanta-te e coloca-te ali no meio. Depois disse-lhe: é permitido em dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Jesus convidou o homem e ainda provocou. Né? Será que é permitido no dia de sábado matar ou salvar? E aí eles permaneceram em silêncio. Ele, porém, encarando-os com indignação, tanto afligia a dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e ela se tornou sã. Esse aqui eu trouxe o livro para poder a gente, porque aqui tem uma explicação que eu não quis trazer, mas está aqui. É interessante que Jesus, bastava os fariseus estarem ali, não precisava dizer nada. Jesus já conhecia o que estava no coração deles, o que eles pensavam, né? A dupla vista, né? Exato, a clara audiência, a tudo, né? Jesus era o médium de Deus, né? Como os Espíritos falam. E aí ele vai lá e diz, né? E aí o que aconteceu? Quando os fariseus viram aquilo, eles não enfrentaram Jesus, eles saíram correndo e foram se reunir com os herodianos para pensar numa forma de prender o Cristo. Nesse dia, eles fizeram isso. E sabe o que foi que Jesus fez? Ele não foi lá e enfrentou para brigar. Ele se retirou, chamou os discípulos e foi para o mar. O que é que a gente pode analisar isso aqui? Ele foi, porque quando ele foi para o mar, ele levou mais pessoas com ele, porque naquele momento ele foi enfrentar outros mares, outras tempestades e pregar em outros lugares. Ele pensou, digamos assim, não vale a pena a gente enfrentar, porque é uma guerra perdida. É desnecessário e é impossível a gente conseguir mudar a cabeça daqueles que não querem. Eles não estavam prontos ainda. Então, o que é que Jesus fez? Bateu e retirada. Acaba sendo o conselho, né, que a gente recebe, que não vale a pena a gente discutir aquele velho pensamento de que em cabeça quadrada não circulam ideias. Então, é um caso desse aqui. Quando eu li esse milagre, eu fiquei analisando. Olha o exemplo de Jesus.
que a gente deve saber o momento de enfrentar, mas também o momento de recuar. Porque às vezes tem terreno que ele não está pronto para receber a semente. Então, aquele povo ali precisava sofrer um pouco mais. Aí Jesus foi o quê? Para outros mares. Aí aqui fala que Cristo foi seguiu com o povo da Galileia, da Judéia, de Jerusalém. Olha o quanto de gente que ele seguiu, e seguiu além do Jordão, para falar as coisas que eles faziam em outros lugares. Então, o exemplo que a gente pode tirar nesse caso aqui, que Kardec traz explicação para a gente, é só essa, de saber o momento de encarar e de recuar. E aí a gente vai ver o milagre da mulher encurvada. Um dia, viu ali uma mulher possuída. Ele fala que uma mulher, mas era uma jovem ainda, adolescente, chegando para a idade, né, de mãe de família, possuída de um espírito que a punha doente, que já havia 18 anos. Era tão encurvada que não podia olhar para cima. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs-lhe ao mesmo tempo as mãos, e ela, endireitando-se, rendeu graças a Deus. Agora fica analisando, né? Nesse caso aqui a gente vai ver outro exemplo, um grande exemplo, na verdade, de outras palestras que ele já viu, que é o caso de um espírito fazer transfiguração, causar a transfiguração no encarnado, só por causa de uma obsessão. A obsessão era tão tamanha que a pessoa ficou deformada, que é no caso que Irmã trouxe daquela vez da transfiguração. E aí, aqui é um desenho, né, da mulher, que era uma jovem. Aí o Kardec vai explicar que a maior parte das enfermidades era atribuída ao demônio e que todos confundiam, como ainda hoje, os possessos com os doentes. Mas em sentido inverso, isto é, hoje os que não acreditam nos maus espíritos confundem as obsessões com moléstias patológicas. Existe hoje um grande número de doentes que não passam de obsessões já no grau da possessão. E é por isso que há doenças que não têm uma explicação física, não cura, não tem medicação que trate, não existe um remédio, um exame que identifique, por conta disso, obsessões. Aí o que é que acontece? Por que muita coisa até que melhorou, controlou? Porque hoje há muitos médicos que já optam por trabalhar o lado material e o lado psicológico e às vezes o espiritual. Que tem muitos psicólogos e terapeutas que já estudam o espiritismo, aceitam o espiritismo como uma forma de auxiliar a terapia, e aí faz o quê? O tratamento físico para controlar, acalmar o paciente, e o tratamento psicoterapêutico, né, que às vezes é aliado com o espiritismo, vai tratando ali as moléstias da alma, e o espírito acaba sendo doutrinado nessas terapias. Então, no caso aqui dela, era puramente uma possessão. O que a gente viu no caso das possessões, que existe a possessão do espírito mau, mas também a do espírito bom. A do espírito bom, quando resulta numa comunicação, numa psicografia, porque ela possui parte do corpo físico para trazer a mensagem. Mas só que no mal, às vezes, é para, digamos assim, humilhar. Porque pensa aí para essa criatura. Ninguém culpado, devia passar vergonha, né? Se ser rejeitado da sociedade. Analisemos por hoje. Quem tem qualquer deformação, ela é o tipo, mudou, não é assim? É isso, é aquilo, é tanto adjetivo. Ninguém quer ficar perto. Exato. Não dá assim, não é doido, não é assim que a gente faz. Quando na verdade é um necessitado. Às vezes uma pessoa dessa na escola, se estudasse, ia ter um trabalho em grupo, ninguém queria ficar com ela. Isso. Acontece. Olha o caso do Corcunda de Notre Dame. Né? Que na época em que Victor Hugo trouxe a obra, até hoje fazem filmes
e coloca ele com aquela criatura monstruosa, que no fundo tem um coração bom. Então, assim, é um caso de que, aqui se a gente for analisar, Jesus identificou que era um caso de obsessão. E que ela já tinha passado tempo suficiente com a prova e que ela já podia ser libertada. Olha como Jesus fala, ó, estás livre da tua enfermidade. Quer dizer, a enfermidade dela era causada por um espírito, mas ela não era uma coitadinha. O espírito estava ali porque ela tinha uma dívida a pagar. E como eu falei lá na outra palavra, no outro trecho, né? Cessada a dívida, não tem por que continuar sofrendo. Jesus, não entra aqui não, gato. É lá? Na casa de Patrícia, ali, estão brigando ali. Então vamos lá, o paralítico da piscina. Quando eu vi isso aqui, eu disse, piscina naquela época, não podia ser, né? A piscina. A piscina era um lugar, realmente, ó, tinha os tijolos, mas era uma fonte natural que jorrava água o tempo inteiro, que era tida como um lugar, como uma água curadora, como se fosse, por exemplo, as águas termais, as fontes termais. Então, no caso, aí o povo se reunia ali, porque dizia que volta e meia o anjo do Senhor visitava aquelas águas e por isso aquelas águas curavam. Mas esse paralítico ficava ali o tempo todo, coitado, e nunca que era curado. E um dia, né, aí Jesus chega, e aí vem, estava lá um homem que se achava doente há 38 anos. Jesus, tendo visto, deitado, e sabendo doente desde longo tempo, perguntou-lhe, queres ficar curado? E o doente respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me lance na piscina. Depois que a água for movimentada e, durante o tempo que levo para chegar lá, outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e vai-te. Porque o que aconteceu? Como era o processo de cura na água? Vinha o movimento da água e naquilo eles acreditavam que o movimento era feito pelo anjo que chegava e movimentava as águas e que era necessário ele estar lá naquele exato momento para ser curado. Só que ninguém queria tocar nele. Ninguém queria. Então ele disse o que aqui? Que ele não tinha tempo suficiente, que quando ele chegasse lá o movimento já tinha passado e ele não ia conseguir. E aí Jesus pergunta, né, se ele queria ficar curado. Quando ele explica, Jesus vai e diz, levanta-te, toma o teu leito e vai-te. Aí isso aqui está em João, né, capítulo 5. Engraçado é que o homem não conhecia Jesus. Ninguém sabia quem era aquele homem que chegou ali e disse aquilo. E aí interrogaram ele depois, os fariseus interrogaram ele depois, porque ele estava o tempo todo na igreja pedindo esmola, sem andar, paralítico, como é que de repente ele estava andando? E aí ele vai lá e diz, aquele que me curou disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles então, quem foi esse que te disse, toma o teu leito e anda? Eu fiquei analisando o bichinho sendo interrogado sem saber de nada. Não sabia nem dizer qual era a causa. Não, mas nem mesmo o que fora curado sabia que o curara, porquanto Jesus se retirara no meio da multidão que lá estava. Depois, encontrando aquele homem no templo, Jesus lhe disse, vês que foste curado? Não tornes de futuro a pecar, para que te não aconteça coisa pior. Então, quer dizer, ele saiu de lá e foi para o templo. Foi para o templo, mas não estava mais com paralisia. Então, ele não precisava ficar ali pedindo. Então, quando ele chega para o paralítico e fala, vê que foste curado, acho que ele ligou e reconheceu o rosto do Cristo. Mas aí o Cristo vai lá e fala, se a gente for analisar assim à toa, a gente vai dizer aqui que Jesus meio que ameaçou, né? Mas ele não, ele simplesmente nessa frase está dizendo que a lei de causa e efeito. Não voltem a viver no erro, a fazer o erro, porque senão dessa vez pode vir pior.
E é o que acontece com a gente, como eu falei antes do remédio, que a gente para e de repente a doença vem pior. É a mesma coisa de quando a gente está no trabalho ativo da caridade. No início, a gente recebe um estopro para ver se a gente desiste. Mas quando a gente engaja ali no movimento, é tão bom que quando a gente se afasta, parece que tudo desaba e começa a dar mesmo de coisa errada. E quando a gente começa a entrar de novo e começa a pegar o ritmo, então assim, quando a gente se afasta, que a gente começa a deixar de enxergar a sutileza do trabalho da espiritualidade e a necessidade que a gente tem de trabalhar, a gente começa a se envolver em certas energias e quando pensa que não, já era a sintonia, não é? Aí aqui é o cego de nascença. Esse aqui, o senhor falou semana passada até, que é o caso em que Jesus misturou a saliva com a terra. Porque esse caso era um caso mais extraordinário do que o outro cego. O outro cego, ele não tinha nascido cego. Esse aqui nasceu tão cego que era meio que colado. Por isso que era necessário uma intervenção maior do Cristo. Esse também está em João, capítulo 9. E aí, vamos ver. Esse aqui, Jesus viu, ao passar, um homem que era cego de nascença, desde que nasceu. E seus discípulos lhe fizeram esta pergunta: Mestre, foi pecado desse homem ou dos que o puseram no mundo que deu a causa que ele nascesse cego? O ditado aí, então assim é para os pecados de teu pai, tua mãe, tua avó, é assim? Então vai. E aí Jesus responde: não é por pecado dele, nem dos que o puseram no mundo, mas para que nele se patenteiem as obras do poder de Deus. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem depois a noite, na qual ninguém pode fazer obras. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, e havendo feito lama com a sua saliva, ungiu com essa lama os olhos do cego, e lhe disse: vai, lavar-te na piscina de Siloé, que significa enviar. Aí aqui nesse caso, a gente vê vários ensinamentos nesse trecho, né? Quando Jesus fala, aqui, de que não é por pecado dele nem dos que o puseram no mundo, a gente já sabe que aí, pela lei da reencarnação do Espiritismo explica, de que ninguém vai nascer deficiente ou com alguma mazela por causa de erro de ninguém. A gente nasce com algumas deficiências por necessidade de corrigir falhas nossas mesmo em outras encarnações. Mas nesse caso aqui em especial, Jesus mostra de que aquelas criaturas foram postas ali para que ele mostrasse o poder que ele era capaz de ser portador. A união que ele tinha com Deus era tão grande, como filho enviado por Deus, que ele precisava mostrar de que ele poderia corrigir algumas coisas que as pessoas consideravam que tinham sido o castigo de Deus. E aí, quando ele traz a questão aqui, essa aqui quando ele fala, é preciso que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Eu interpretei assim, de que esse dia aqui quer dizer enquanto ele está em vida, no corpo. Porque a noite aqui seria a morte do corpo físico. Ele não poderia mais fazer, depois que ele morresse, as obras que eram necessárias que o mundo visse, já que ele tanto pregava que ele era a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida. Quando ele afirma que ele é o caminho, significava dizer que ele estava ali fazendo obras e que a gente deveria observar que aquele era o caminho a seguir para que a gente se salvasse. E aí tinha uma piscina, a piscina de Siloé, que era comum que as pessoas alcançassem graças nesse lugar. E aí a gente tem outras questões aqui para analisar.
quando os discípulos perguntam, né? Foi algum pecado deste homem que deu causa que ele nascesse cego? E aí Kardec faz a pergunta, como houvera este homem podido pecar antes de ter nascido? Né? Se naquela época as pessoas ainda não tinham despertado para a ideia da reencarnação. Ele era cego de nascença. Como é que ele ia pecar antes de nascer, se já tinha nascido cego? Então, eram perguntas que ele fazia para os discípulos dele, para que eles pensassem e analisassem. E aí vem, aí Kardec vai lá e explica, uma expiação do passado era uma provação apropriada ao progresso daquele espírito. Então, ele estava ali, ele nasceu cego de nascença, para corrigir algo que ele fez em outra encarnação. Ele tinha retornado e precisava nascer naquele lugar, porque era naquele lugar que ele ia receber a cura do mestre. Por isso que ele fala que o homem nasceu daquela forma para que ele mostrasse o poder de Deus, que ele curasse ele daquela forma. E aí vem, Deus, que é justo, não lhe imporia um sofrimento sem utilidade. Olha o que a gente estudou do mundo, né? Como é que se Deus é bom, é perfeito, e existe o sofrimento eterno, ou então existe o sofrimento eterno e Deus não é perfeito? Aí aqui tem, ele vai fazer um apanhado, né, sobre as numerosas curas operadas por Jesus. Foi uma viagem que o mestre estava fazendo e nesse caminho ele saiu fazendo, aplicando várias curas. E aí, ó para onde Jesus andou. E eu fico observando, Jesus andou pela Síria. Gente, é um lugar que o povo sofre tanto até hoje. E o Cristo andou tanto por lá. Para provar o atraso desse povo, né, ainda. Que tem muito atraso, mas também lá tem muita coisa, porque assim, o mundo, a mídia acaba mostrando só o que tem de ruim, mas lá também tem muitas coisas que vale a pena a gente conhecer. Tendo-se a sua reputação espalhada por toda a Síria, traziam-lhe os que estavam doentes e afligidos, por dores e males diversos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele a todos curava. Por que será que Jesus fazia isso? Aí aqui vai mostrar, né? Queria ele provar dessa forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem, que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas extraordinárias. E aí aqui a gente vê a mesma coisa de hoje em dia. Quando Jesus curava todas essas pessoas que eram trazidas até ele, aí a gente vai ver uma reflexão. Quando Jesus também falava que os sãos não precisam de médico. Então, se as pessoas vinham até ele pedir o socorro, é porque realmente estavam doentes. Então, se eles realmente estavam doentes e andaram tanto para procurar ele, é porque estavam necessitados e procurando aquela cura. Então, aí ele vai dizer aqui, que o objetivo de Jesus era ser útil e não satisfazer a curiosidade. Ele não estava nem aí que os fariseus perseguissem ele, porque ele estava curando no sábado, de manhã, de noite, de madrugada. Não importava. O que importava era ser útil, era fazer o bem. Tal como é hoje. Aí a gente vai e lembra de Chico. As filas tamanhas que fazia na casa de Chico, de vizinho chamar a polícia, porque estava perturbando, porque estava fazendo barulho, porque tinha pobre se acumulando na porta, né? Então, o que é que acontece? A gente vê que existem várias criaturas mostrando e tentando aplicar o que Jesus ensinou, que era fazer o bem sem distinção e fazer o bem na medida das nossas forças. Esse aí que eu trouxe foi o item 26. Aí aqui, tem uma reflexão aqui que Jesus fala. Acabou, então?
Porque aí aqui ele fala assim, ó, que Jesus, aliviando o sofrimento das pessoas, ele prendia aquelas criaturas ao coração, ao sentimento de gratidão. Ia criando um laço, uma corrente, e fazia com que aquelas pessoas, não por querer se mostrar, mas o sentimento de gratidão era tão grande de ter se libertado daquele sofrimento tamanho, que começava a seguir e tentar acompanhar o mestre e ver a grandiosidade que era os ensinos que ele trazia. E aí ele diz aqui também que Jesus, ele não dizia eu sou, em momento algum, quando as pessoas questionavam ele sobre a cura. Ele dizia o quê? Assim João Batista ensina. Era assim que ele dizia. Foi assim, tal como João Batista, foi assim que ele ensinou e por isso eu faço. Porque João Batista veio antes dele. Né? João Batista veio anunciar a chegada do Cristo e por conta disso Jesus mostrava para as pessoas que ele não estava fazendo nenhuma novidade, porque João Batista já tinha iniciado. Então ele se diminuía o tempo inteiro. Ele dizia o quê? Que eu e o Pai somos um, sim. Mas ele não se colocava melhor que ninguém. Ele mostrava e dizia o tempo inteiro que a gente podia fazer o que ele fez e muito mais, se tiveres fé. Aí quando ele fala isso, se tiveres fé, ele está falando daquela fé ali atrativa, aquela que eu disse no início. Não a fé mística, aquela fé eu creio porque alguém me falou, mas aquela fé que executa mesmo os milagres. E aqui ele vai dizer, aqui também Kardec traz, né? Quando ele vai falar sobre os cegos, ele chega e diz assim, e de dizer a João, os cegos veem, os enfermos são curados e os surdos ouvem. O evangelho é anunciado aos pobres. Isto era dizer-lhe, reconhecei-me pelas minhas obras, julgai a árvore pelo seu fruto, porque aí está o verdadeiro caráter da sua missão divina. E também a gente vai analisar que Jesus curava sim os males físicos aparentes, mas ele eliminava os males físicos porque ele tinha consciência de que a origem daqueles males físicos era na alma. Então não eram todos que eram curados, eram aqueles que realmente já carregavam o desejo de ser curado e uma necessidade de uma nova vida. Por hoje é só.